vidas, talvez em coisa errada, para onde é que vai a tua alma, meu amigo? Então Deus ele fala aqui nessa noite. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Esse jovem estava vivendo uma situação de miséria, uma miséria tão extrema, que ele teve que pedir trabalho para alguém. Ele gastou tudo, não tinha mais nada. Ele teve que chegar num cidadão daquela terra para pedir trabalho. E o único serviço que havia ali naquela cidade que esse rapaz ofereceu era apacentar porcos. Era cuidar dos porcos. E diz a palavra de Deus que enquanto os porcos comiam daquelas lavagens, aquelas bolotas, aquelas comidas talvez estragadas, alimentos estragados, alimentos se deteriorando, ele sentiu vontade também de comer, de tanta fome, de tanta miséria que ele estava vivendo. Meu irmão, e o que é que Jesus quer falar comigo e com você nessa noite? Quantas pessoas estão vivendo dissolutamente, quantas pessoas estão no pecado, estão perdidas. Esse jovem estava perdido. E quantos aqui estão perdidos também, irmãos? Quantos aqui estão perdidos espiritualmente? Não sabem para onde é que vai. Meu Deus, se eu morrer aqui hoje, para onde é que eu vou? Para onde é que vai a minha alma, Senhor? E Deus, ele fala, ele faz uma pergunta para você aqui nesta noite. Ele quer que você se avalie e pergunte para si mesmo para onde é que eu vou. Pense no amanhã, irmãos. Pense no amanhã, meu amigo, minha amiga. Deus, ele fala, e tornando assim, e disse aqui na palavra do Senhor o seguinte, versículo 16: e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai, ou seja, aqueles que trabalham para o meu pai, nesse exato momento têm abundância de pão, come de tudo, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele foi quem pediu a sua parte e falou: para me dar a minha parte que eu vou embora, eu vou viajar, eu vou tentar viver a minha vida por aí. Foi ele quem fez isso. E ele saiu e acabou que ele gastou tudo e estava ali naquela situação de miséria, a ponto dele lembrar. Ele lembrou, ele pensou consigo: até os servos do meu pai estão comendo do bom e do melhor, até aqueles que trabalham para o meu pai estão comendo do bom e do melhor, e eu aqui estou morrendo de fome, estou perecendo de fome, estou aqui junto com os porcos, estou aqui como se fosse um bicho alimentando de comida estragada. E o que é que Deus está falando aqui nessa noite? Quantos que estão perambulando pelo esse mundão aí, ó, comendo comida estragada, comendo lavagem, comendo comida podre? O que é que eu digo? O que é que eu estou tentando representar para vocês esse tipo de alimento? É a vida que muitos estão vivendo. Quando eu digo comida podre, eu falo de droga. Quando eu digo comida podre, eu falo de prostituição, eu falo de idolatria, eu falo de coisas erradas que muitos têm cometido, e o coração parece que não pesa, o coração parece que não dói. A pessoa parece que vive aquela vida e para ela parece que é normal. Aquela vida que a pessoa está vivendo parece que é normal. Não, isso é normal. Mas Deus está falando aqui nessa noite, igreja, não é normal. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele está aqui para falar para você: se arrependa dos seus pecados e venha a mim, eu te darei descanso. Aleluia, eu te darei um fardo leve. Glória a Deus. Um fardo pesado e vou te dar um fardo leve. Aleluia. É o que Deus está tentando colocar em teu coração aqui nessa noite. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, ele disse aqui no verso 17, e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei até o meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou seja, um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda ele estava de longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha só o amor de um pai. Olha só também, vamos dizer, o amor de uma mãe. Imagina, mãe. Imagina, pai, você que é pai, você que é mãe que está aqui nessa noite. Se seu filho tivesse perdido aí nesse mundão, e você se encontrasse com teu filho na rua, naquela situação, muitas das vezes, você sentiria no seu coração, eu creio, aquele desejo de tentar fazer o possível para tirar o seu filho daquela situação. Aquele pai viu o filho de longe, e ele sentiu compaixão no coração dele, ele correu até o filho, abraçou o filho, beijou o pescoço do filho. Isso demonstra amor, isso demonstra a preocupação que o pai estava com o seu filho que estava perdido. Irmãos, Deus também está preocupado com você, meu irmão. Aleluia, Senhor. Com você, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia, com a situação que você está vivendo até esse exato momento. Jesus está preocupado. Quando Deus ele olha lá do céu, aqui para a terra, que ele vê muitos aí perdidos, ele vê muitos aí nos palavrões, muitos aí na prostituição, muitos aí perdidos nas drogas, nesse mundão aí fora. Eu falo porque eu, irmãos, evangelizo aí Pirapora. Eu tenho evangelizado, tenho entrado nessas bocas de fumo aí. E Deus vai nos enviar para muitos lugares mais. E eu tenho deparado com pessoas de tudo quanto é tipo de situação. Eu estava pregando lá na praça, na semana passada, chegou uma senhora chorando, foi, irmão Daniel, chegou chorando ali, me abraçou, e ela falou: pastor, eu vou te contar uma coisa, não tem ninguém na face dessa terra que está sofrendo o quanto que eu estou sofrendo. Eu abri o coração e falei: conta, minha irmã.